mais uma quarta-feira. Enquanto o povo vai chegando aí devagar, a gente vai aqui já se antecipando, se adiantando, estudando e aprendendo. Como a gente sempre tem falado, né? E eu que lido com o estudo e o ensino há alguns anos, né, para não revelar a idade aí, mais de 20 anos, eu sempre lidei com sempre um grupo pequeno, sempre foi assim, que realmente se interessa em buscar, não é verdade? Ah, e tudo na vida é assim. O grupo da bagunça é sempre maior do que o grupo dos estudiosos. O grupo, a massa, né? A gente chama de massa. A massa geralmente maior vai para sempre um lado, e a massa consciente, a massa que já despertou para esse mundo louco, ela vai sempre para a menor parte. O Evangelho. Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Os cristãos são um número bem menor. Então eu aprendi e vos ensino nesta noite, faça sempre parte do grupo menor. Nunca faça parte da massa. A massa é de manobra. A massa, eu sempre tive isso quando mais novo, e depois Deus veio me ensinar isso. Eu vim descobrir que isso é espiritual. Toda vez que eu via a galera na bagunça lá, um bolo enorme, eu ficava meio, sabe, eu não queria fazer parte daquilo, e eu me retirava, e eu entendia que aquilo ali não tinha, eu não tinha ainda entendimento e discernimento de vida, mas Deus já nos cria com, né, atributos, e você já tem algumas sensações e pensamentos e intuições que já vêm dentro de você. Então eu sempre tive essa visão. E depois de adulto eu vim descobrir, né? Tanto é que eu nunca gostei, não sou contra, se você já fez, não estou te condenando, mas de participar de passeatas, piquetes, contra um sistema, contra alguma coisa. Isso nunca deu e nunca vai dar certo. Pode ver que em 8 de janeiro, não estamos falando de política, mas arrazoando sobre um assunto, é dia de estudo, é dia de sentar e ouvir. 8 de janeiro, o que parecia ser tão bom se transformou numa tragédia para a vida de milhares de pessoas. Se transformou num dia muito ruim na história do Brasil. Por mais que as pessoas que estavam ali, muitas delas, e eu não duvido disso, tinham intenções boas no coração. Mas toda vez que você vê uma massa se movendo para alguma coisa, vá para o outro lado. Isso é um conselho de Salomão, do homem mais sábio. Vê um grupo ali, um motim, uma briga, um ajuntamento de pessoas numa energia X, você vai pelo outro lado. A Bíblia diz para você cortar ao largo. Teve uma pessoa conhecida, né, próximo, que foi para lá, no dia 8, e foi preso. Você está entendendo? Tinha nada a ver com nada, mas foi. Só estava lá. Mas aí a polícia suspeitou e achou estranho e foi preso. Aí a gente ora, aí Deus vai lá e entra e conseguiu lá sair. Mas e se não saísse? Só porque estava lá. Eu não corri esse risco de ser preso, nem você. Então aprenda isso. E isso se reflete, esse é um ensinamento de sabedoria que eu estou dando para vocês, se reflete nisso aqui também. Isso aqui é ótimo, porque nem todos querem realmente a verdade. Nem todos querem realmente o conhecimento. Nem todos querem parar para falar sobre algo. E principalmente um assunto que vai afetar todo mundo. Todo o mundo. Então, quando você estuda sobre algo, a tua mente abre sobre aquilo. Se você estudar sobre anatomia, você vai enxergar seu corpo de outra forma. Se você estudar psicologia, você vai entender sua mente de outra forma, comportamentos, atitudes, falas não sua de pessoas. Se você estudar sobre cabelo, como é que é? Questão tricologia de capilar e tal, você vai
ter um entendimento do que é um bulbo capilar. A gente não tem ideia, para a gente é o cabelo, mas quem estuda vai saber como funciona, né? Tanto é que aqui, quando eu vejo aqui careca, para a gente não tem mais jeito, tá careca, mas a pessoa que estuda, ela consegue encontrar pontos aqui que é possível ali nascer cabelo novamente, o que para nós parece impossível. Por quê? Chama-se iluminação. Quando você estuda sobre algo, qualquer coisa na face da Terra, o universo ilumina a sua mente. Quando é coisa de Deus, o Espírito Santo, que é o grande professor, ele ilumina a sua mente. Quando é um assunto secular, quem ilumina é o próprio universo. Deus cria leis que iluminam a sua mente, ok? São leis espirituais. Então, estar aqui numa quarta-feira, parar a sua vida numa quarta-feira, que é o meio da semana, onde muitos estão cansados, para sentar e ouvir, isso tem um valor sobrenatural sobre a vida de quem senta para ouvir. Tudo isso na somatória universal vai entrando. É igual na escola, trabalho que vale nota. Um trabalhinho vale nota, um trabalhinho vale nota, a prova. Isso é um trabalho no mundo espiritual que vale nota. Vocês vão ver que lá na frente, quando essas coisas começarem a acontecer uma proporção maior, vocês vão estar em estado de paz, porque vocês sabem o que está acontecendo, enquanto que muitos cristãos, ditos cristãos, estarão desesperados. Eu sei e digo isso com propriedade porque vi isso na pandemia. Cristãos em depressão, cristãos querendo se matar, cristãos com ansiedade. E eu não estou condenando essas pessoas. Eu não estou condenando, porque todos nós sofremos horrores na pandemia de medo. No início eu fiquei com medo de morrer. Meu Deus do céu, acabou tudo. Mas aí você começa a lembrar de tudo que Deus te ensinou. Aí ilumina a sua mente, você entra em estado de paz, e não só você consegue sobreviver, como você ajuda outras pessoas a se acalmar. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse conhecimento que você recebe na quarta-feira, ele vai te levar aos poucos, tá? Todo conhecimento, ele é gradativo. Não tem como eu pegar a minha filha de 12 anos e dar para ela todo o conhecimento que eu tenho, ou que eu adquiri, que Deus me deu. Tem que ser aos poucos. Você vai ensinando controle emocional, sobre o ser humano, sobre os relacionamentos. Você tem que ensinar aos poucos. Não tem como você ensinar tudo de uma vez. Então, não pense que ao assistir um estudo como esse, nada mudou. Não. Você está recebendo doses homeopáticas de conhecimento. Lá na frente, daqui a um aninho, sua visão já é outra. Você vai ter um entendimento muito maior. Lembra quando nós estudamos sobre finanças aqui? Tua visão sobre o dinheiro já muda, tua visão sobre o seu comportamento financeiro muda, sobre a sua administração diante de Deus muda, sobre o seu comportamento no mercado muda ou não muda? Sobre os pequenos delitos, como a Bíblia fala, é defraudar. Você já não quer mais defraudar. Tem gente que fala, pastor, eu não consigo nem beber água em 2 copos mais de plástico. Eu não consigo tirar mais 2 copos, eu devolvo um. Eu não como mais nada no mercado. Você vai aprendendo. Então, o estudo ajuda nisso, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, lembrando que vocês podem, é um estudo, portanto, rapaz, que rapaz bonito. O que um Photoshop não faz, né? Mas nós vamos dar continuidade, porque a gente está aos poucos entendendo, e nós estamos na parte 2, Sinais da Volta de Jesus, parte 1 e 2. Nós estamos na parte 2. Depois, deixa eu até botar aqui de novo, olha lá. Apocalipse, Sinais da Volta de Jesus, parte 1, já foi. Sinais da Volta de Jesus, parte 2, tá? É o que nós estamos. E depois nós vamos entrar na parte dos selos e também que vai entrar a parte dos falsos profetas. A gente vai assistir alguns vídeos aqui de algumas coisas que estão acontecendo e por aí vai, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Qualquer coisa, dúvida ou participação, é só levantar a mão que o microfone chega até você, tá bom? A importância do microfone é para que aí os irmãos que vão assistir posteriormente lá, os que estão trabalhando ou estão em possibilidade de estar na igreja, receberão o conteúdo, então eles têm que ouvir o que você pergunta. Vivemos na área da tecnologia, dos computadores e do crescimento científico. A gente vem falando dos sinais. A tecnologia é um sinal. Só que as coisas acontecem, gente, que se você não tiver ligado e se você não tiver conhecimento, você não percebe. É igual mensagem subliminar. Mensagem subliminar, o que é uma mensagem subliminar? A mensagem subliminar é uma técnica psicológica que as empresas utilizam, né, é utilizado principalmente nas empresas, para inserir mensagens para mudar pensamento e cultura das pessoas para comprar, né?
Então, antigamente era utilizada a mensagem subliminar, ou seja, uma mensagem embutida no contexto. Agora, isso já não está mais assim. Agora a mensagem ela é escrachada. Só que, ao mesmo tempo, ela é escrachada, mas se você não tiver conhecimento, não tem aquela pessoa que você é experiente, você tem experiência, conhecimento, e você chama a pessoa e fala, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal. A pessoa ela não consegue enxergar que aquilo não é legal. Você está enxergando claramente que aquilo ali é ruim, vai prejudicar lá na frente. A pessoa não consegue enxergar, é sobre isso. A pessoa às vezes é adulta, mas ela não consegue enxergar. A mesma coisa hoje, a mensagem diabólica do inimigo, todo o conceito que ele está passando e mudando a mente das pessoas, das crianças principalmente, era mensagem subliminar. Você nem percebia. Eu sei porque eu estudei 10 anos sobre isso e eu aprendi a pesquisar e olhar. Eu lembro que eu passava framing por framing de uma propaganda para poder identificar a mensagem subliminar na propaganda. Eu tinha que passar devagarzinho porque era tão subliminar, mas tão subliminar, que se você não pausasse, você não conseguiria identificar. Hoje em dia, não precisa mais pausar, não. A mensagem está lá clara. Só que continua só identificando quem tem conhecimento. Várias propagandas que você assistiu tinham mensagens subliminares e você não viu. Elas agora não são mais subliminares, elas estão bem escrachadas, mas tem gente que ainda não consegue enxergar. O diabo está usando essa mesma técnica do subliminar explícito e as pessoas não estão conseguindo enxergar. Por exemplo, nós estamos aí na tecnologia. Nada é do diabo, tá, gente? Não é esse negócio de crente que tudo é do diabo, não. O diabo não cria nada. Então não entra nesse negócio religioso que celular é do diabo, televisão. Lembra que há muitos anos atrás, há 20, 30 anos, 30, não, 40, 30, 40 anos atrás, uma denominação aí dizia que a televisão era do diabo, que bola era do diabo, quem assistisse televisão em casa era do diabo, que o diabo entrava pela televisão, aquela coisa toda. E hoje em dia não falam mais nisso e todos eles têm televisão. Entendeu? Então, às vezes, você espiritualiza demais uma coisa que não tem nada a ver. Porém, o diabo não cria nada, não foi o diabo que criou, o diabo não tem poder de criação. Ele usa o que já tem para deturpar o que tem. Então, o diabo não criou o celular. Foi Deus que deu capacidade, inteligência, intelectualidade ao ser humano. O ser humano foi lá, buscou conhecimento e realizou a façanha de criar. Só cria criatura de Deus. Deus criou a criatura tem o poder de criar. O diabo não tem poder de criar. Deus fez o homem, criou o homem, inclusive a imagem e semelhança. O diabo vai lá e, em cima do homem, ele faz virar uma mulher. Em cima da mulher, ele faz virar um homem. Entendeu? Ele não criou o homem, nem criou a mulher. Ele transforma, ok? Então o celular é de Deus, Deus permitiu que o ser humano chegasse assim. Gente, é uma benção você poder não ter que ir a um orelhão para ligar da sua casa. É uma benção, gente. O WhatsApp é uma benção. A internet para te dar conhecimento é uma benção. Mas isso aqui também pode ser maldição, ok? Então a gente aqui usa da forma. Tudo na vida é assim. O dinheiro pode ser bênção, pode trazer desgraça para a tua vida. Uma arma pode proteger, como uma arma pode matar. Tudo na vida tem dois lados. Tudo na vida tem dois lados. Até pessoas têm dois lados. Sim ou não? Ok. Então vamos lá. Então isso aqui, a televisão, isso aqui, gente, faz parte de uma mensagem subliminar explícita, mas as pessoas não percebem. Vocês não têm noção de onde nós estamos chegando. O computador já nos colocou, antigamente, de um evento para o outro, uma criação para outra, de uma melhoria para outra, demorava-se 10 anos. Para da TV de tubo até a TV de plasma, aquela mais grossa, foram mais de 10 anos. Da de plasma para LED foi menos. Da LED para a 4K, não sei o que lá mais, Slim, lalalala, é 5 e 5 anos. E cada vez vai ser assim, de um para um outro ano já muda. Celular, lembra? Era sair do aparelho para não sei quantos anos, do descagem. Aí chegou até esse aqui. Desse aqui, agora toda semana tem um novo desse aqui. Lembra que começou aquele. A primeira coisa foi o BlackBerry Nextel. Onde você estava, o povo falando, e o pessoal ficou maluco e tal. Aí não existia isso aqui, não tinha isso aqui, essa coisa de não ter tecla. O grande lance era ter tecla. Acabou tecla, fizeram agora sem tecla.
É touchscreen. Vocês estão entendendo? Então, isso tudo, quem tem conhecimento sabe o que está acontecendo. As crianças hoje têm acesso a informações que nós demoramos 50 anos para adquirir. Conhecimentos. Tudo. Se ela quiser aprender russo, ela aprende. Se ela quiser aprender chinês, japonês, qualquer coisa ela aprende. Se ela quiser, a criança quiser ter o conhecimento sobre qualquer coisa, ela tem na mão dela. Nós aprendemos as coisas a duras penas há muitos anos depois. Vocês entenderam? Tudo isso faz parte de um quadro, de um cenário que está se formando, que a Bíblia já tinha dito, e é sobre o Apocalipse. E aí, agora, a gente está entrando na era da inteligência artificial. Aí, o que demorava 5 anos, lembra? Eram 20 anos de uma coisa para outra. Tudo pode puxar na memória aí o quanto foi demorado, o quanto foi gradativo. Veio o bip, depois veio não sei o quê, aí celular, nananana, era 10, 20 anos de uma coisa, era 20, demorava 20 anos, depois 10 anos, depois 5 anos, agora é ano e ano. Com a inteligência artificial, são minutos. Minutos. Porque a inteligência artificial, antes você ia no Google e você tinha que pesquisar, e o Google ia lá na manivela, que já era o máximo, mas na manivela, para procurar uma coisa ou outra muito nichada, muito. A inteligência artificial, ela vai em tudo, na internet do mundo praticamente, e em segundos ela te entrega não só uma resposta para você ir lá e escolher, ela te dá pronto, detalhado, o que você quer. E ainda vai te dando dicas para você melhorar e aí não para mais. Isso é assustador. Só que a Bíblia falou sobre isso. A ciência se multiplicaria. A ciência é conhecimento, tecnologia. A Bíblia falou que a gente ia ter que correr para os montes. A gente ia ser encontrado aonde a gente estivesse. Falar isso há 20 anos atrás, você não conseguia alcançar. Como que vão me encontrar? Como que eu vou ter que fugir, eu vou ter que me esconder se eu não aceitar certas coisas? Aí as coisas foram acontecendo. Antigamente não podia, ninguém podia ter seu CPF. Ninguém falava CPF de ninguém. Foto, então, minha foto não, que o povo vai fazer macumba. Apareceu o Facebook sugerindo a você que botasse a foto do seu dia a dia lá. Orkut, perdão. Orkut. Nossa, que coisa maravilhosa. Toma minha foto, toma minha foto, toma minha foto. Não é? Aí agora ninguém pega no meu CPF, não pode falar. Meu filho, teu CPF está no mercadinho da esquina, tá onde você for, tem um CPF, irmão. Ninguém pega minha foto. Tu já ficou no meio daquele círculo ali. Aproxima, vem para cá, vem para lá para fazer, se humilhando para botar a tua foto com o maior prazer. Você que está dando sua foto. Aonde você vai agora tem câmera. Vocês estão entendendo as coisas como é que estão acontecendo? Ah, é o diabo. Não, não tem diabo nisso aí. O próprio ser humano está evoluindo, só que o diabo ele faz uso das questões. Então vai chegar um tempo, irmão, que a Bíblia já falava sobre isso. Você vê, vai ter drone para acompanhar. Você vê que tem um show aí, o drone fica passando e tal, para ver se tem bandido ali no meio. Como é que se dá o nome? Facial e reconhecimento facial. Só um minuto. Vai, Lucas. 2, vamos, Lucas. Isso, Lucão. Então, a polícia ela já vai começar. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso e ele falou que eles já vão começar a se utilizar de uma câmera que já vai ficar no carro e essa própria câmera ela já vai passar, vai ver teu rosto, vai ver que você tem mandato de prisão, a Ixi, polícia deu já vai ruim. parar. Placa, a mesma coisa. Já vai filmar a placa roubada. Já vai estar assim. Já Aí, vai ó. começar já. Vocês estão entendendo? No shopping, como é que é? Agora. Estou falando de West Shopping. Um shopping de Campo Grande. Você vai agora, passa, ele lê a placa, você sai, pagou lá, tá bonitinho, a cancela abre só pela tua placa. Ele já sabe ali.
Vocês estão entendendo como é que as coisas vão mudando devagarzinho e a gente vai, né, e tal. Só que faz parte do Apocalipse se cumprindo nas suas instâncias, como a gente tem aprendido. Lembra-se? Apocalipse fala do juízo final. Nenhum juízo, nem na terra, é de uma vez só. Você vai chegar lá e vai ser julgado do nada. Não. As instâncias estão acontecendo, os processos estão acontecendo, o mundo espiritual está vendo quem está se inteirando do processo. Nenhum advogado entra numa causa sem entender e conhecer e ler e se debruçar nas centenas e milhares de folhas do processo. Está aqui o testamento deixado. Isso aqui, por que você acha que chama Novo Testamento e Antigo Testamento? Testamento é um documento. Tem gente que não está se debruçando em cima do testamento, dos acontecimentos. Você vai lá, quando um cara comete um crime, aí tem lá o depoimento da testemunha, o problema lá do agressor, deu 60 socos, aí pega lá a imagem e transforma tudo em texto, ok? Aí fica lá os laudos do processo, sim? A mesma coisa aqui, ó. Tudo que aconteceu, o que fizeram com Jesus está aqui registrado. Pedro negou, está registrado. Judas traiu, está registrado. Davi traiu a mulher, o cara com a mulher lá, está registrado. E por aí vai, está tudo aqui registrado. Aí no final tem um livro enorme falando sobre como vai terminar essa bagaça. Aí a pessoa não se debruça sobre isso. E não é para discutir, não é para brigar, é para entender o processo. Quem está entendendo, diga amém. E é fundamental que todos os cristãos conhecessem as nuances do processo. Por quê? Quando chegar diante do juiz, você tem conhecimento de causa para estar diante do tribunal celestial, diante do juiz. Então, é fundamental você ouvir e entender. Aí, é aqui no laudo do processo que nós estamos estudando que a gente vai entender que a tecnologia faz parte do Apocalipse. Mas não é para me apavorar e falar, eu não vou usar celular porque é do Satanás. Não, pelo contrário, isso é ignorância. Eu vou entender que a Bíblia já falou que teria. Porém, eu vou entender que eu preciso usar isso aqui para o bem. Eu preciso usar isso aqui para o reino e para a obra de Deus. Eu preciso aproveitar para fazer as coisas boas. E eu não vou entrar no que é ruim. Eu não vou fazer o que é ruim nisso aqui que está sendo me oferecido. Isso aqui é a atual árvore da ciência do bem e do mal. Lembra do Éden? Tinha a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Tem gente que está comendo da árvore do mal e, obviamente, corrompendo ali a existência. Então você tem que decidir por quê. Devagarzinho, o diabo está conseguindo utilizar as redes sociais para uma exposição. Vou te dar um exemplo prático. Não sou contra, não tenho nada contra. Quem eu posso, eu dou a dica, mas fica a critério de cada um. Chama-se foro íntimo. É pessoal. Mas eu já vi, tenho conhecimento, muita gente se expõe demais na internet. Antigamente, não podia ter nem a foto que as pessoas podiam fazer um mal a você pela foto que você deixou na casa da pessoa. Hoje em dia, a pessoa tem sua foto lá e tudo que você faz. Tem gente com inveja forte, intenção má no coração. É o prato cheio. Eu já vi pessoas que se expuseram tanto nas redes sociais que pessoas ficavam com uma energia tão ruim, fizeram coisa e aquela pessoa tomou um tombo, se arrebentou, aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa, desgraçou a vida da pessoa por inveja. Vulnerabilidade espiritual quando você expõe coisas que você não deveria expor. Eu já vi pessoas perder bebê por causa de mostrou. Tem gente que tem inveja, tem gente que emana uma energia tão ruim que a pessoa estava tudo bem, estava tudo indo bem, de repente deu um negócio lá e aconteceu, infelizmente. Já vi pessoas que estavam lá se exibindo de bonita, de linda, de maravilhosa, disso e daquilo.
lá na frente tomou um tombo, ficou vegetando, horrível o semblante, aquela beleza. Porque tem gente que fala assim, nossa, se sente maravilhosa, gostosona, vai ficar horrível, vai ver só. A pessoa deseja tanto, 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 e tem uns que vão ao nível de imprimir e levar para fazer um trabalho, por mais que você não acredite, por mais que você ache que eu estou falando é loucura, mas eu sei, porque eu lido com o mundo espiritual. Eu nunca vou questionar um profissional. Sabe por quê? Porque ele lida com aquilo que eu não sei. Por exemplo, o mecânico está ali mexendo naquilo, por mais que ele erre, por mais que tal, mas ele está mexendo. Eu não entendo de mecânica, então eu vou procurar um bom mecânico, um bom profissional, que eu tenha referência, e ele vai falar, ó, isso aqui está acontecendo por isso. Eu não entendo de combustão, eu não entendo como funciona o sistema de combustão, ele entende. Contabilidade, entende como é que é o sistema de contabilidade. Então, eu estou falando da área espiritual. Eu lido com isso todos os dias. Todos os dias. E o pior, eu vejo isso acontecer na prática na vida das pessoas. E o pior, eu vejo antes de acontecer e sei que vai acontecer. Tento avisar, mas aí a pessoa bate perna, bate pé, faz e acontece. Então, não é uma questão de você crer ou não. Eu estou dizendo para você que isso é real. Então, as pessoas, elas, a internet, ela vulnerabilizou. Ao mesmo tempo que ela te deu conhecimento, ela está te vulnerabilizando. Hoje o teu CPF está em tudo quanto é lugar. Eu quero dizer para você que eles sabem todos os remédios que a gente compra. Todos os remédios. Vai chegar um tempo que não vai dar para fazer plano de saúde. Porque eles vão saber que você está todo lascado. Não vai que... Eu estou te falando, escuta o que eu estou te falando. Os planos de saúde já estão entrando devagarzinho nessa vibe. Eles não estão pegando qualquer um mais, não. Porque ele vai lá ver, porque eles têm parceria. Então eles falam, ó, um exemplo, não vou nem usar ninguém como exemplo, a caixa de som, para ninguém achar que eu estou botando doença em você. Essa caixa de som é chamada Josefina. E ela vai na farmácia e é só diazepam. Graças a Deus eu não conheço remédio brabo. Clonazepam, diazepam, cloronapam, tudo que tem pan. Esses negócios aí, ó, o irmão conhece. É só remédio e dose cavalar para elefante, para derrubar elefante. E pai, tu vai lá todo mês, já tem parceria, e tu pega até desconto da farmácia popular, porque tu é cliente VIP, e toma ali remédio, toma ali remédio. O que vai acontecer? Vou fazer um plano de saúde. Eles puxam o sistema. Josefina de Oliveira, caixa preta. Chega lá, meu pai. Já tem isso? Então, eu tô atrasado. Eu falei da empresa Atento, que um dia ia fechar, já está fechada. Vocês estão entendendo? Ah, cadê o microfone? Não, rapidinho, peraí. Fala aqui a irmã Simone, para a irmã não ficar magoada, aqui, tá? e depois o microfone chega aí. Vamos aqui. Dá licença. Culto de estudo é isso, é estudar, Pastor, é aprender. Não sei se o senhor vai entrar nessa questão dos sinais, né? Sim. Da besta, o sinal. Sim. Mas o senhor acredita que isso já é? E a gente já está envolvido nisso? Sim. Porque, assim, me assustava muito isso na época, de que falava do chip, que ia ser implantado na pele, não sei o quê. Não vai ser isso, não sei do que, mas não sei. Eu ficava, como é o que eu vou sinal fugir já tá aí, disso? tá? Só que eu acho que a gente já está meio que inserido nisso. E Já. aí eu não sei se o senhor concorda, o que o senhor tem para dizer sobre. Legal. Apaga as luzes da igreja aí. Não dá para dar boot na televisão, senão gera, né? Não dá. Infelizmente não vai. Vai, apaga aqui. Por favor, aqui, irmã Simone, por favor. Apaga aí. Ali também. Apaga aí. Ainda tem muita. Apaga lá fora, irmão, por favor. Isso, para ver se a gente consegue o máximo de escuridão aqui. Já dá. Vai lá. Apaga aí fora aí. Isso. Quer aprender é didática, né? Vamos lá? Falou que ia ter uma marca na testa. Sim ou não? Vocês estão vendo? Tem alguma coisa na minha testa? Pode acender. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas que não têm conhecimento ficam apavoradas. Ai, meu Deus, vai pegar, vai fazer um sinal. Não, não.
Já tem coisa te marcando o tempo todo. Você já está marcado. Aí terão os que vão ter conhecimento e não vão aceitar entrar no processo. Mas se você observar, o sistema do mundo é um sistema. Então ele já te coloca dentro. Por exemplo, eu não quero Pix. Eu não aceito o Pix que é do Satanás. Tem como correr? Tu pode até aguentar, tá? Por enquanto dá para você ir lá no banco, depositar, sacar e pagar em dinheiro. Quando sair o dinheiro de circulação, que vai sair? Vai sair. Não tem jeito, é isso aí. Se eles vão fazer a obra, você tem que fazer o desvio. O que vai nos salvar é o conhecimento da palavra. A palavra é quem? Jesus. Ele é o verbo. Exatamente. Mesmo em meio a tudo isso, tem que perseverar. Não, eu estou entendendo, eu estou inserido no sistema, eu faço parte do sistema, mas eu tenho conhecimento para não me contaminar com o sistema. Então, eu estou fora do sistema, eu não aceito. É por isso que vocês estão aqui. O que eu falei no início? Massa de manobra. Eu não aceito ser massa de manobra. Eu não vou fazer o que as pessoas estão fazendo com a tecnologia. Eu vou usar para o bem e para o reino. Eu vou usar a inteligência artificial para fazer projetos maravilhosos para a igreja de Cristo expandir e se preparar para o fim. E não usar para besteira. Vai ficar brigando na internet com um irmãozinho que botou um texto ridículo lá, se expondo à sua fraqueza. Vocês estão entendendo? Amém? Então, entendeu? As marcas já estão sendo feitas. Agora, nós vamos fazer parte. Tem como correr das câmeras? Não tem. As câmeras estão aí. Mas eu tenho como ter conhecimento para estar fora de ser preso pela polícia, porque eu não vou cometer, em nome de Jesus, crime nenhum, porque eu tenho conhecimento da palavra. É sobre isso. Mas vai chegar um tempo que não vai ter para onde correr, irmãos. A internet é via satélite, dentro do mato. Eles vão te achar se você tiver um aparelho. E isso aqui não é teoria de conspiração, isso é palavra. Nós vamos chegar lá. A palavra fala sobre isso. Vamos na irmã Thaís, depois no irmão Daniel. O que Perfeito. acontece? Por incrível que pareça, todo mundo acha, como o pastor já tinha comentado agora, mas só que muita gente não sabe. Às vezes que vocês vão no hospital, eu sei porque eu trabalho na Rede Dó. E aí eu acesso vários setores. Então, eu acessei os setores pré-faturamento. Tem uma menina lá que fica trabalhando a noite toda, por enquanto não está dormindo, ela está trabalhando. E aí, uma pessoa entrou no hospital para tomar um dipirona, R$ 350, tá? Que vocês pagam para tomar dipirona no hospital. E aí, tá bom. Aí ela falou assim: isso aí, que vocês não sabem, mas esse valor que eles são cobrados, tá? Eu fui ver o faturamento, é um absurdo. Aí ela toma em casa, 350, vou botar para pagar, é esse valor. Aí tá bom. Por isso que a Rede Dó tem só planos específicos que aceita, não são todos, por causa do custo do valor. O plano, uma amiga minha que está com uma filha com uma situação, antes de ela fazer o plano, por sorte, o médico não tinha gerado diagnóstico. Quando você gera o diagnóstico, por você ir muitas vezes na consulta, igual o pastor falou, quando o médico vai avaliando e buscando qual o motivo que você está doente, se até lá você não tiver um plano, por exemplo, um plano que tem internação, tudo bonitinho. Mas se você for fazer esse plano depois de que você tiver diagnóstico, o plano não aceita. Porque ele entende que você já tem um laudo e você já quer fazer o plano para caso precisar fazer o procedimento, você já está coberto. Então, malandramente, ele vê o seu histórico de consultas e de avaliação. Então, para você conseguir fazer um plano básico, por exemplo, igual essa amiga minha conseguiu, ela só conseguiu porque não tinha diagnóstico formado e definido. Se ela tivesse feito depois de um mês, quando o diagnóstico da fidelidade já fechado, ela não tinha conseguido fazer o plano, porque o plano não ia aceitar. Exato. Então, assim, já está acontecendo. Então, tudo que a gente faz já está no histórico já médico. E não só médico, tá? Tudo que a gente faz hoje, você dá o teu CPF na loja de roupa, tudo, é para você ficar literalmente ali com o teu histórico armazenado, porque no futuro, bem próximo, os nossos gostos, né? A internet já está trabalhando muito bem isso, porque usa tecnologia, como os algoritmos, eles sabem, fique 3 segundos parado num vídeo, só 3 segundos. A partir dali você vai entregar para você os vídeos que você está assistindo. Deu para entender? Se você está assistindo um vídeo de comédia, você estava assistindo um vídeo de tragédia.
Você parou 3 segundos e olhou um de comédia. A partir dali vai começar a aparecer de comédia para você. Então é esse o controle. Vamos lá e depois aqui o Daniel. Boa noite, a paz. Paz, Eu, irmão por Rodrigo. ser enfermeiro da prefeitura, da prefeitura, eu consigo ver o histórico de cada um aqui no Rio de Janeiro inteiro. Aí, ó. Na clínica da família, qualquer hospital. Se vocês derem entrar um atendimento, eu consigo ver toda a O consulta. sistema está todo interligado, todo né, irmão? interligado. Antigamente Com era a na minha fichinha. a minha senha Gov, por eu ser enfermeiro, eu tenho esse Entendi. acesso. Eu consigo só com o nome. Vê como é que eu tô lá, irmão, se tá legal, como é que tá Não minha... preciso nem do CPF de vocês. Eu consigo Eita, ver papai, tudo. olha aí, ó. Vai vendo aí. Eu vou te dar uns nomes de uns irmãos aí para ver se os irmãos estão brocados aí, tá? E antes de passar a palavra para o irmão Daniel, tem uma irmã aqui na igreja que ela trabalha no laboratório de grandes hospitais, lá de baixo também, e ela falou para mim há 5 anos atrás que todos os exames de sangue que a gente faz já estão mapeando pelo sangue a nossa genética familiar. Então, meus irmãos, vai chegar um tempo que a inteligência artificial já chegou, ela vai reunir com facilidade, em 1 minuto, ela reúne todas essas informações, porque estão sendo alimentadas num banco de dados, né? Não é mais fichinha, agora é o banco de dados. Ele vai cruzar tudo isso com muita facilidade. Botou o nome, um código lá de cada pessoa, pode ser o seu CPF, que é individual, ele vai puxar de farmácia, do sistema SUS de saúde, dos planos de saúde, das lojas de roupa, do sangue. Então, eles vão ter o histórico. Gente, por favor, os filmes que nós assistimos, já vou passar a palavra para o irmão Daniel, para você abrir a tua mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do sistema, de tudo, não é só de demônio, não, é de tudo. Liberta a tua mente. Você vai ter uma mastermind, uma mente mestre, que é a mente universal. A mente de Deus é uma mente mestre, uma mente acima das outras mentes. E nós temos que ter a mente de Cristo. É a mente mestre, né? Ficar aqui. Por isso que a Bíblia fala: transformai-vos, não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, que aí sim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em meio ao caos, nós vai prosperar. Falando nós brincando, né? Nós vamos prosperar. Então, isso aí, quem não tiver o conhecimento vai pirar quando descobrir isso que a gente está discutindo aqui agora. Discutindo de forma saudável. As pessoas vão ficar apavoradas. Meu Deus, eu não sabia que meu sangue estava sendo... Eles sabem tudo sobre mim. Aí a pessoa entra em depressão, em síndrome do pânico. Aí a pessoa vai surtar, cristã, surtando. Porque ela não sabia que essas coisas vão acontecer. E eles vão utilizar isso tudo contra nós. Quem tiver conhecimento vai estar fora desse sistema. Então é sobre isso. E vou dizer mais, hein? O povo de Deus vai chegar um momento linear que nós teremos que sair do sistema. E agora, para sair do sistema? Se o sistema está aprisionando todo mundo, aí tem uma forma de sair do sistema. A Bíblia nos ensina. Sabe qual é? Pergunta assim, qual é, pastor? Fica até o final do estudo que você vai descobrir. Vamos embora. Irmão Daniel aqui, por favor. Então nem vou fazer minha pergunta mais, porque... Sim. Brincadeira. Boa noite, pastor. Na verdade, assim, como é um estudo Boa noite. escatológico, né? A minha pergunta vai para o senhor primeiro, Sim. que vai nortear tudo que o senhor defende, Sim. né? Sobre a questão de Apocalipse. E, assim, eu sou pós-tribulacionista, né? Então Sim. eu creio que o senhor está se referindo aí sobre a questão da marca, da besta, tudo isso vai ser um período que a igreja vai passar quando estiver na tribulação, né? Sim. E que eu creio também que, como diz, não sei se o senhor concorda, que está a minha dúvida, os 3 primeiros anos e meio que ela fala vai ser um período que basicamente não vai ser dessa perseguição aflorada, né, e tal, e nos últimos 3 anos e meio sim, que vai ser severa, aquela coisa realmente impositória. E assim, eu creio que a igreja nunca esteve ausente, né, por isso que eu creio que eu sou pós-tribulacionista, porque em todo o período da igreja, desde que a palavra, né, existiu, o evangelho, sempre foi perseguida, né, ela sempre esteve ali debaixo de opressão. E nunca foi tirada daqui, né, então eu creio que nós vamos passar. E a minha dúvida era essa, assim, se o senhor é pós ou pré, porque vai nortear essa questão que você está falando, da questão da marca, né? Assim, porque eu creio que quem vai estar nesse sentido de ser perseguido, de precisar mesmo colocar a marca ou não, recusar ela,
Até porque vai ser algo que vai acontecer dentro de um campo, né? Assim, que você vai conhecer, você vai ter entendimento de que aquilo ali realmente é algo Ruim. né, relacionado à pessoa do Aham, anticristo ali, certo. de ser contra realmente tudo aquilo Aham. que a gente cria. Então, assim, não vai ser nem algo que só pela marca em si. A gente, como diz a palavra, né, não vai poder nem comprar nem vender sem a marca e tal. Então, não vai ter jeito. Ou rompe, Vai ou estar enfim, né? E a minha dúvida era essa: o senhor realmente, qual é a visão do senhor sobre isso? O legal. senhor crê que Isso. é. Eu costumo, né? Não, eu nunca uso, eu não rotulo, tá? Pré ou pós tribulacionista, né? Eu sempre me baseio pelo que a palavra diz. E aí, considerando isso, é pré-tribulacionista, porque eu acredito que a igreja vai passar por isso, até porque senão a Bíblia não falaria que a gente ia ter que aceitar ou não aceitar, né? Porque se eu vou ter que aceitar ou não, significa que a gente vai estar lá para aceitar ou não. Então, eu Pós, no caso, né? pós-tribulacionista. É aquele que vai estar, vai viver a tribulação e tal, mas o conhecimento vai nos ajudar a não sofrer tanto dano, porque aí é que está, como o irmão falou, nós vamos saber como, no bom sentido, driblar essa situação e sair do sistema. A forma vai ser voltar à origem que a gente não deveria ter saído, que é o que foi falado semana passada. Lembra? Jardim do Éden, natureza de Deus, vivência natural, alimentação natural, recursos que Deus fez. Caim comete um pecado e ali ele é obrigado a sair do que Deus deu e vai montar cidades. E ali começam as construções, e ali a cidade é oriunda de Caim. A cidade, ela nos afasta de Deus, ela nos desconecta da natureza de Deus. A cidade faz a gente ficar estressado, faz ficar maluco. A cidade não é algo bom, tá? Viver na cidade tira a paz. Tanto é que quem aqui já viajou para cantão aí, para lugar de natureza, por exemplo, eu fiquei estarrecido quando eu viajei há muitos anos, não era nem casado ainda, fui visitar minha irmã no Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para o céu, 1 bilhão de estrelas, que aqui a gente não vê. Aí eu perguntei lá, ué, por quê? Aqui é outro céu? Não, é porque aqui tem menos poluição, então você consegue ver. Gente, o céu é pontilhado de estrelas. Eu te desafio, aqui você vê só as Três Marias, Cruzeiro do Sul e mais meia dúzia ali. Lá é pontilhado. Por quê? Não tem essa poluição, a iluminação, uma série de fatores. Então a cidade te desconecta disso. Quanto tempo faz que você não bota a mão numa árvore? Não bota um pé num gramado, numa terra? Não estou falando terra do teu quintal, aquela terra suja, não. Estou falando terra natural. Tu não coloca. É só piso, piso, piso e sapato e tênis. Então nós perdemos essa conexão. Então, nesse tempo, os cristãos vão ter que voltar a essa conexão. E aí é um outro assunto lá para o final, que é onde a gente vai ter que voltar a se alimentar. Aqueles que ficarem, que estiverem vivos aqui, vão ter que se alimentar da natureza, vão sair do sistema, vão ter que sair do sistema. Não vai mais comprar em mercado. Você vai ter que plantar. Aí é um nível muito acima, talvez, mas quem está estudando vai ter mente aberta para entender isso lá na frente. Então, mel e gafanhoto. Então, é isso aí. Eu creio nisso, está caminhando para isso. E você falou uma coisa, irmão Daniel, que faz muito sentido. Deus nunca poupou a igreja da perseguição. E não vai ser dessa vez que ele vai poupar. Até porque a igreja está precisando tomar umas palmadinhas no bumbum. Sim ou não? Então, nós vai ter que apanhar um pouquinho. Eu ia até colocar Isso. isso também, pastor. Além de ter essa questão da perseguição que sempre foi iminente da igreja, né? Sempre teve, sempre acompanhou. Sempre teve. Eu acho que justamente essa geração que a gente está vivendo aqui. Ixi, merece cara, uma coça. É assim, né? Eu falei de Falando, palmada, mas é uma coça. E eu acho que é justamente esse nível que a gente vai enfrentar, que na verdade já está descrito em Apocalipse. A gente vai, o senhor falou até sobre se retirar, né, para poder ter um estilo de vida diferente. Mas assim, isso quando for possível, e eu acredito que até por um tempo curto, porque Sim. essas questões que vão nortear a igreja nesse período, justamente vai ser para quê? Para que a gente esteja disposto, inclusive,
abrir mão da vida, porque é isso que vai acontecer. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Porque as pessoas estão muito apegadas aos bens materiais, às coisas. As igrejas, então, cada um está no seu templo suntuoso, fazendo suas festas. A igreja está o bezerro de ouro rodando ao redor. A verdade é essa. Não todas, mas te garanto que é 80%. Então vai ter que passar, a igreja vai ter que passar pelo pau comendo no lombo para muitos voltarem à sua essência, voltar e entender e depender de Deus para sobreviver. Vai ser para quem tem conhecimento, vai ser agradável. Garanto para você. Garanto para você que quem tem conhecimento vai ficar tranquilo. Não tem assim quando você vai numa montanha-russa e você já foi 30 vezes naquela montanha-russa? Vem a descida, você já sabe onde vai ter a descida, você, tranquilo. Quem não sabe? Tá aqui, sofre terror. A mesma coisa vai ser a igreja. Quem tem conhecimento sabe que vai ter uma descida, sabe que vai acontecer e você fica de boa. Levanta a mão. E vai, daqui a pouco vem a subida. Quem não sabe se apavora, desmaia, a dentadura voa, acontece tudo. Vai ter crente perdendo a dentadura no fim do tempo. Entendeu? Ai, desesperado. É sobre isso. Estou falando brincando para não chorar. Nas fábricas, os homens... Alguém mais? Irmão Léo ia falar? Não? Tranquilo? Conhecimento já... Eu pensei que você ia falar naquela hora. Nas fábricas, para a gente ir para o fim, tá? Nas fábricas, os homens estão sendo substituídos por máquinas. Não. Fala aí, irmão. Sua voz eloquente aí, vai. Boa noite. Boa noite. Tem uma feira da construção que começou hoje no Rio Centro, que os construtores hoje não vão existir mais. A própria inteligência artificial vai construir os prédios, aí estão apavorados o que eles vão fazer. Gente, vocês não têm noção. Vai ser desemprego em massa. Vocês não têm noção. Quer dizer, com esse estudo, vocês passarão a ter noção. Mas, gente... eu não estou falando sobre robô, que o robozinho vai vir fazer aquilo, não. Aquilo ali eu estou falando de máquinas que farão trabalhos que 10 homens precisavam fazer e a máquina vai fazer. Oi? Em 3D. Tá entendendo? E já tem, tá? A casa montada e é linda, perfeita. Então, vamos para frente. Vamos lá. Pastor, tem um projeto... Agora, eu não sei quem me falou isso. Que tem um projeto para a sociedade que tudo vai ser máquina. Sim. E todo mundo vai ter um salário fixo. Agenda para até 2030. É da ONU? É da ONU. É agenda, eu tenho essa agenda. Isso, porque eu vi isso. Vai ser tudo dominado. Mas, tipo assim, ninguém vai passar fome. Vai todo mundo receber um salário X. Porque vai ficar na mão do governo. O governo... Oi? Isso. Entendeu? É isso aí. Isso é um plano governamental mundial. A ONU está encabeçando. É a agenda... Esqueci agora, mas é a agenda mesmo. Não é teoria de conspiração. Até porque quem tem conhecimento sabe distinguir teoria de conspiração com fatos reais. E isso é a agenda da ONU, que inclui todos os países. E a meta deles é digitalizar, entre outras coisas, digitalizar as coisas, e o ser humano ele vai ficar em segundo plano, porque as máquinas são muito mais interessantes. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa para fazer um serviço, e aí a pessoa ela falta, ela fica doente, ela tem os problemas pessoais, tem as crises existenciais, tem fofoca, tem a opção de coisa que atrapalha o processo da empresa. A inteligência artificial ela vai trabalhar 24 horas, não fica doente, não faz fofoca, é focado. Tudo que o ser humano tenta fazer de ser focado, de ter criatividade, vai ser assim. E outra coisa, tá lá atento, eram 3.000, na época que eu me informei, eram 3.000 funcionários. Se duvidar, tinha até mais. 3.000 funcionários. Gente, com 10 chatbots, eles atendem milhões de pessoas. E esse chatbot não fica doente, não tem a carteira assinada e nem nada. Só paga o valor ali e eles vão usar eternamente. Então o ser humano vai ficar, que a ideia do diabo, o diabo tem raiva de ser humano. Então ele quer o quê? Sempre botar o ser humano lá para baixo. Então ele está usando a tecnologia para fazer com que a máquina tenha o seu valor. Aí eu ia falar uma coisa, vou voltar aqui para não perder esse raciocínio. Eu aconselho vocês a fazer um review,
como diz a Laurinha, minha filha, é flashback, que é quando um filme traz uma cena antiga, né? Então, flashback ou um review. Vamos lá. Assistam agora, porque você já sabe disso que eu já ensinei, né? Se você lê um livro com 15 anos, um livro maravilhoso, eu li o Monge o Executivo e o Pequeno Príncipe, e uns livros malucos aí que apareceram aí. Maluco não, tô brincando. Livros bons, mas que fez modinha. Quando eu li na juventude, eu não entendi nada. Entendi meia dúzia. Quando eu li com 22 anos, eu já entendi bastante coisa. Aí se você lê com 30, tua mente é outra, você entende mais, ok? Eu vou dar uma missão e uma tarefa para vocês, abrir a mente de vocês. Quem gosta de filme vai, né? Quem não gosta faz o esforço. Assistam O Exterminador do Futuro. Assistam Elysium, que eles têm, falou do plano de saúde, né? A ralé fica na Terra ali, sofrendo horrores, sendo perseguido por drones e uma opção de coisa, e a galera que tem dinheiro vai para uma nave enorme lá em cima. É Elysium, o nome do filme. É excepcional. Inclusive, os atores são aquele que... Esse cara é muito top. Matt Damon, né? Ele é ele, Matt Damon. O principal, o Wagner Moura, não é ele o principal que... Vê aí, irmão, vê aí que isso é importante, essa informação é muito importante para nós. Oi? Eita! Ah, é isso aí. Matt Damon. É ele, é porque... É Matt Damon. Não, ixi, viajou. Não. Vamos voltar aqui. O cinéfilo fica tudo doido agora. Silêncio, vamos lá. A gente fechar, senão eu não vou terminar no horário, você fica reclamando. Depois o povo reclama. Não, pastor, passou da hora. Calma aí, vamos aguentar aí. E é honra, vai. Isso aí tu tem que. Isso aí, irmão, tu tem que mostrar. Isso aí tu tem que mostrar mesmo. Viu aí, irmão Daniel? Isso. Aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra. É isso aí. Entendeu? É Matt Damon. Mas eu tenho isso também. Eu confundo os atores, eu acho que é outro, e meu filho fala, pai, não é. Eu falo, não é, ainda teimo com ele. Depois ele vai lá e me mostra. Eu falo, tá bom, filho, é porque parece. Ele estava parecido com esse que eu achei. Então tá, vamos Matt Damon e Wagner Moura mancando, né? Ele mancando. Ele vai lá em cima, e só os ricos têm cura, porque tem um sistema lá em cima legal. Pá. Então vai lá. Exterminador do Futuro, vê a trilogia, Matrix, esse Illusion, Eu, Robô, Kataka, Genética, tem centenas. Eu tenho a lista, Josias, me cobra que eu vou mandar para vocês a lista. Eu tenho a lista, tal. Vai, isso aí. Ó, depois desse estudo, se vocês assistirem esses filmes, vocês vão ver. O nome disso é predição, preditiva. É não sei o que lá, preditiva. Foi? Vai. Então, é que o senhor está falando isso, eu estou lembrando aqui, eu não sei se quantos tiveram acesso naquele período, logo após o 11 de setembro, né? Teve um DVD que, não sei se muitas pessoas tiveram acesso, eu tive, que falava sobre a questão do que aconteceu em si, né? Que fala que foi uma farsa ali o 11 de setembro e tudo. Tem alguns vídeos que falam, até no, se eu não me engano, os Simpsons, né? Que ele abordava a questão do 11 de setembro há 40 anos atrás, se eu não me engano, 30 anos atrás. Alguns outros eventos. E ali no 11 de setembro, inclusive, eles falam que, assim, a questão das famílias, né? Como o senhor falou da questão do... Existe a questão do diabo, sim, querer, né, diminuir o homem, colocar o homem nessa condição, mas isso também é como aconteceu no Antigo Testamento para a vinda de Cristo, né? Quando fala-se do clima, a consumação dos tempos ali ser o momento perfeito para que Jesus viesse e tudo, porque existia a questão da Pax, aquela questão toda das cidades serem interligadas, Jesus poder ter aquele tráfego, né, que foi possível para os discípulos também da expansão. E a mesma coisa também acontece com relação à questão hoje do sistema, né, que a gente está debatendo tanto aqui. Tem essa questão do diabo em si, sim, querer massacrar o homem, concordo. Mas eu acho que é todo um sistema que o senhor está abordando que é para justamente se cumprir, para que seja, né, a questão... E até a minha dúvida que eu ia fazer para o senhor, para que justamente se manifeste, né? A Bíblia fala da questão do anticristo,
Tem que acontecer. E a minha dúvida é, o senhor entende que são duas pessoas, dois personagens diferentes, que a Bíblia fala, se eu não me engano, do homem da iniquidade e do anticristo em si, né? Sim. Aí a minha dúvida é se o senhor crê que são pessoas, no caso, diferentes, São diferentes, são sem modo de dúvida. Até linguagem. porque talvez o homem da iniquidade não seja exata. O anticristo é uma pessoa. O homem da iniquidade talvez seja a generalização do ser humano, porque o homem está caminhando para a iniquidade. A iniquidade está se multiplicando muito. Então, pode ser que o homem da iniquidade seja a natureza humana na sua proporção. Por isso que o número 666, eu não vou revelar para vocês o que é. O número 7 é o número da perfeição. O número 6 é o número que significa o homem. O homem foi feito no sexto dia. 666, 666, significa a potencialização do ser humano, do homem. Então, é o homem da iniquidade. Tá entendendo? A minha dúvida é porque, assim, tem várias linhas teológicas que a gente está falando de escatologia, Sim, né? escatologia. Então, assim, a questão dessa figura, eles acreditam que um seria uma figura que vai estar mais ambientada nessa questão do que justamente tem acontecido com a igreja hoje, de corromper, de estar nessa figura o religiosa. homem da iniquidade, é o ser humano na potencialidade da iniquidade. Isso. E nessa figura religiosa, vocês falaram da agenda aí, uma das agendas também que, eu não sei se está na ONU também, ou se foi, ela perdeu um pouco de potência, mas é a questão do ecumenismo, né? De trazer essa questão da mistura, né? Essa mistura Sim, toda, sim. uma religião só. A grande verdade que está acontecendo, a palavra é programação preditiva. Essa é a palavra. Tá tendo uma programação. O diabo ele está inspirando pessoas a fazer filmes que porque o diabo ele tem uma visão espiritual. Se nós estamos aqui buscando conhecimento, e estamos tendo uma previsão, que é uma pré-visão do que vai acontecer. Estamos tendo uma clareza dos fatos e discutindo. O diabo ele é milenar, conhece a Bíblia e vê o mundo espiritual. Então ele inspira pessoas para fazer filmes, porque como que um cara consegue pensar num filme igual O Exterminador do Futuro? O outro também, Minority Report, que é aquele Tom Cruise. Gente, pré-crime, que fazia o pré-crime. Minority Report. Gente, esse filme é assustador. Assiste tudo isso de novo, vocês vão falar assim, meu Deus, eu estou entendendo, é tudo, meu Deus do céu. Então, tudo isso aí, essa programação preditiva, que é o diabo, ele inspira pessoas, assim como Deus inspirou pessoas para escrever a Bíblia, inspira homens de Deus para escrever a revista da IBD, estudos para nosso conhecimento e também antecipação de coisas para a gente aprender. Tem muito livro inspirado por Deus aí, secular, de cristãos que Joyce Meyer, inspirada por Deus, Augusto Cury, inspirado por Deus para escrever coisas para nos ajudar. O diabo também tem o poder de inspirar músicas, a arte e todas as áreas da arte, né, incluindo filmes, que é uma arte. Então, ele inspira pessoas a escrever filmes para projetar o que ele sabe que vai acontecer. Vocês vão ver esses filmes que eu citei, e o Josias vai me lembrar, eu vou dar a relação, ele vai mandar para vocês. Tira só uma foto da galera aqui, Josias, para mandar só para eles. Se mandar para a membresia, o povo fala, o que está acontecendo? O pastor está mandando filme secular para a gente, o pastor se desviou. Eles vão ver fora do contexto. Nós estamos num contexto aqui, tá bom? Então, isso aqui é muito importante que vocês entendam. Pega esses filmes, você vai falar, meu Deus, o Skynet, lá do Exterminador, é justamente a OpenAI. Entendeu? As máquinas do Will Smith lá, do Eu, Robô, quando eu vi essa reportagem, falando que muitas profissões iam ser obsoletas, automaticamente não iam ser necessárias. Eu estou dando um exemplo, por exemplo, eu trabalho como bombeira, mas aqui tem um sistema, FirePros, já estou falando sobre o sistema? É um sistema FirePros que ele entende que a gente humanamente não consegue combater. nossa. Na rede, a gente tem um gerador que contém combustível, automaticamente tem gases. Entende? Se explodir, ia matar metade de Campo Grande pela quantidade de gases
combustível e toda a situação toda, certo? A Uhum. metade ali seria automaticamente Dizimado. explosivo, não ia dar certo. O corpo de Aham. bombeiro não ia atender e nem a gente. Então, humanamente, o sistema, quando ele vê que consegue iniciar um princípio de incêndio, ele não deixa ninguém acessar e ele automaticamente respira todo o ambiente e faz o autocombate. Resumindo, a gente não necessita combater. Todo mundo fala, legal, não é legal. Na verdade, está mostrando a nossa incapacidade de Sim, combate. sim. E aí teve uma situação que teve um curto, Pré-crime. e saiu um curto, aí daqui a pouco todo mundo acionou na central para mostrar que tinha, aí ele automaticamente combateu, e quando ele acabou de combater, a gente podia acessar para fazer o reparo técnico na parte de fiação. Mas o combate em si foi feito, para você entender Entendendo? como funciona. Ou seja, as coisas estão caminhando e se a gente não estiver ligado, as coisas estão acontecendo e você está dormindo. Aí a noiva está dormindo. A gente tem que ter esse entendimento, tá bom? Para a gente fechar aqui, milhares vivem na miséria, na pobreza, na ignorância, nas drogas, criminalidade. Isso vai aumentar. Para onde estamos caminhando? Será este o princípio de um mundo, um prenúncio de um mundo melhor? Quem não conhece a palavra fica falando, vai melhorar. Gente, não vai melhorar. Vai melhorar para quem tem conhecimento e acessar o conhecimento para melhorar o caminho. Mas quem não tem conhecimento vai padecer. O meu povo perece, perecer, gente, é padecer, é se dar mal, é morrer, porque falta conhecimento. Falta de conhecimento mata, ou será o fim da nossa civilização. Então, a gente vai falar, né, para a gente fechar a parte 2, semana que vem, do que Cristo falou, tanto em Mateus 24 e Mateus 24 e Lucas 21, sobre os prenúncios do que aconteceria. Os discípulos também perguntaram, né? E aí ele comparou exatamente aos tempos de Noé. Se você parar para ver, gente, está acontecendo a mesma coisa. Oi? Que se repetem, os ciclos que se repetem. A mesma coisa lá está acontecendo, as pessoas estão distraídas. Noé pregou 100 anos sobre esse fim, sobre a destruição, sobre o recomeço da humanidade naquela época. Não, nem começo. O fim da humanidade. Ele pregou. Está acontecendo a mesma coisa. Deus está pregando nos púlpitos, Deus está falando, a palavra de Deus está falando. E as pessoas estão, tanto os ímpios não entraram, e muito cristão naquela época não entrou na arca, só entrou a família de Noé. É um grupo muito pequeno para a humanidade que tinha na época. A proporção vai ser, gente, muito pequena. Muito pequena. Por quê? Deus está falando, as coisas estão falando, o conhecimento está falando, e muita gente não quer. Nós temos aqui um exemplo disso. A nossa igreja preza pela palavra, ensina a palavra, primazia a palavra. Mas sempre será o grupo menor que vem para EBD e um grupo menor que vem para a escola bíblica. E eu já fiz parte de uma igreja com 7.000 membros e era a mesma coisa. Por que isso? Porque o ser humano tem dificuldade de parar, sentar e ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer para me livrar disso. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, vamos ser fiel até a morte, vamos buscar com as nossas limitações, com as nossas falhas, pedindo a Deus para nos clarear. Você está com problema pessoal, situações a serem resolvidas, Deus vai te dar graça, Deus vai nos dar graça, a gente vai superar e vamos permanecer na palavra e o Senhor vai nos dar graça, vai nos orientar e nós vamos conseguir resolver nossas questões na terra e ainda garantir permanecer com a nossa salvação em nome de Jesus.